Você já teve que, em algum momento da sua vida, recomeçar tudo de novo, do zero? E você achou que já tinha dado tudo e que daquele momento em diante você não poderia mais voltar. Mas a vida vai, surpreende você e você se pega voltando a estaca zero, o ponto inicial da sua vida. Falar da minha história é algo que me emociona muito, porque eu tenho 39 anos. Nasci ali no bairro do Bom Parto, aqui em Maceió. No bairro do Bom Parto, e eu tenho duas irmãs. Eu vim de uma família muito conservadora. Da parte da minha mãe, o conservadorismo sempre foi muito expressivo, né? Essa mãe que infelizmente não tá mais com a gente aqui, né? E eu passei por alguns momentos da minha vida que foram muito marcantes. Vindo de uma mãe conservadora, de extrema religiosidade, né? Não vou dizer extrema, mas de essencial religiosidade, né? Alguém que entregou valores além de morais e espirituais. Eu tenho duas irmãs. A Alexandra e a Adriana. E logo aí, por volta dos 5 anos de idade, minha mãe teve que se separar do meu pai biológico. Minha mãe viveu uma série de agressões que realmente impossibilitaram que ela continuasse naquela vida, porque senão aquilo poderia trazer até consequências físicas sérias para a vida dela. E aí, por volta dos meus 5 anos de idade, a gente foi morar ali na beira da lagoa, ali lá em Maceió. O pessoal que está ali na orla conhece muito bem aquela parte ali do Sururu de Capote, né, que a gente chama aquela região por ali, onde era o Porto da Lancha. E ali por volta daquela localidade nós construímos o nosso primeiro barraco, né? Com a ajuda de algumas pessoas, alguns amigos e irmãos. Minha mãe construiu ali uma moradia temporária, e durante 5 anos minha mãe passou o período ali naquele lugar. Durante 5 anos minha mãe passou orando, e todo dia aquela mulher se ajoelhava. A gente não sabia exatamente o que aquilo significava, mas todas as manhãs, com aquele cheirinho de café muito gostoso, aquele cheirinho de café feito a lenha, a minha mãe, ela invocava todos os dias, né, a presença de Deus, e pedindo para que a gente saísse dali daquele lugar. Ela é uma mulher jovem, com 3 crianças, e o tempo foi passando, e a gente estava meio que sem perspectiva do que fazer na vida, né? Embora muito jovem, eu simplesmente prestava atenção naquilo, e a minha mãe logo cedo começou a me ensinar as coisas básicas que eu precisava para a vida. E aí algo que me chama muita atenção e que me dá muita alegria de saber, né, que aquela mulher foi minha mãe, que ela já sabia às vezes que tinha que sair e tinha que trancar todo o barraco ali, e ficava com muito medo. Ela às vezes tinha que ir fazer uma faxina, e teve só umas 2 vezes só que ela deixou a gente ali, e o resto ela levou. E o interessante aqui no barraco de lona, não sei se você de repente morou num barraco de lona assim como eu, a minha mãe queria me ensinar as horas. Eu queria muito ter um relógio. Eu me lembro que eu queria muito ter um relógio, e a minha mãe não podia comprar um relógio para mim. Eu e minhas irmãs ali, todo mundo, né, vivendo aquela situação bastante difícil. E a minha mãe, ela olhava para o barraco de lona assim, e o sol, quando brilha naquela lona preta, fica aquela bola vermelha que destaca bastante. E aí tinha as ripazinhas assim, aquelas coisas que seguravam a lona. E a minha mãe, ela marcava o horário em que o sol estava ali, quando ia chegando perto de cada ripa. E a minha mãe dizia: quando chegar perto dessa ripa aqui, ó, quando essa bola que estiver aqui, eu tô chegando em casa. Cara, aquilo ali era incrível, sabe? E logo depois, a época do Collor, né? Collor ganha a presidência,
e entrega ali pro Vergel, ali em Maceió, o Conjunto Vídeo dos Pobres 1. E a minha mãe, depois de 5 anos de joelho no chão, minha mãe ganha a casa número 7. E a casa número 7 é a quadra 23, a primeira rua ali do conjunto ali, e a casa número 7. E ali começa uma história de vitória e de lutas também, mas muito mais vitórias do que lutas. Naquela época, minha mãe estava com 26 anos de idade e só eram 3 crianças. E a minha mãe, uma morena muito bonita, minha mãe acaba encontrando aquele que seria o meu pai, aquele que me entregaria valores morais, né, valores religiosos, que somaria com a minha mãe. Na verdade, um presente de Deus para minha mãe, para mim e para minhas irmãs. E o meu pai, com 19 anos de idade, né, o Josival Afonso, meu pai conhece a minha mãe e decide assumir minha mãe com aquelas 3 crianças. E aí a gente parte para uma história incrível, cara. A gente parte para uma história incrível. Eu me lembro que meu pai, ele trabalhava no Bom Preço ali no mercado. E naquele Bom Preço do mercado, meu pai passava o dia ali, chegava à noite em casa, ele enfrentou algumas crises. E nessas crises, meu pai passou um tempo desempregado e ele começava a ir lá para a Ceasa descarregar caminhão, né? E toda vez que ele saía para descarregar caminhão, chegava às vezes todo melado ali de farinha, sei lá o que era, aquela coisa, eu era muito novo. Eu só não vou esquecer que toda vez ele chegava com aquele saco de linha, né? Que a gente que é menino, quem é da minha época aí, lembra que a gente, quando não tinha dinheiro para comprar a linha 10, né? Linha de soltar raia ali, pipa, a gente pegava aquele saco vermelho e tirava aquelas linhas, e meu pai chegava com um saco daquele, já com a feirinha, uma cesta básica. E eu digo, poxa, se ele vai para lá hoje, porque vai voltar com aquela linha, e a gente trabalhava com aquilo. E o meu pai em casa, ele sempre procurou entregar valores morais para a gente, então todos os dias pela manhã nós fazíamos um culto matinal em agradecimento a Deus por tudo que ele tinha feito na noite anterior, no dia anterior, e pedindo proteção para o dia seguinte. Eu lembro que meu pai me ensinou minha primeira música, né? Minha primeira música ali com as minhas irmãs, Deus é tão bom, e depois a gente aprendeu o lado a lado. É uma música que eu gosto muito do Inário Adventista. O tempo vai passando e minha mãe consegue um emprego, depois de fazer muitas faxinas, minha mãe consegue um emprego lá na Santa Casa de Misericórdia. Estava inaugurando em Maceió a Santa Casa de Misericórdia, né? Por aquela época ali, ainda era muito recente. E minha mãe consegue um emprego ali de limpeza, na faxina daquele lugar. Minha mãe, muito feliz, começa a trabalhar naquele lugar. E uma coisa interessante acontece, é que nasce um desejo da minha mãe de retomar a vida. Depois de tanta luta e sofrimento, e apanhou muito, né, no seu primeiro relacionamento, naquilo que ela acreditava muito que seria uma família. E ali vem uma coisa que eu acho muito interessante na vida, que as oportunidades, elas surgem disfarçadas na vida das pessoas de um problema, de uma dificuldade, de uma decepção. E todo aquele caos instaurado ali na vida da minha mãe, na minha vida, das minhas irmãs, morando na beira da lagoa, traria uma oportunidade imensa. E essa oportunidade foi conhecer o meu pai e a minha mãe trazer para si o desejo de restabelecer a família que ela tanto queria. E a minha mãe, quando foi trabalhar na Santa Casa de Misericórdia, minha mãe passou um período por lá e minha mãe se apaixonou pela enfermagem. Minha mãe achava muito bonita a maneira como as mulheres estavam ali de branco, com aquele estetoscópio ali, né? E enquanto minha mãe lavava aquele lugar e limpava aquele lugar para manter tudo em ordem, a minha mãe chegou um dia em casa e eu era muito jovem, e a minha mãe disse, eu vou ser enfermeira da Santa Casa. Eu me emociono a falar isso porque a minha mãe, ela só tinha 4ª série. E quando você é muito novo, você às vezes não dá conta daquilo que seus pais estão fazendo para tomar conta de você, sabe? Você não presta atenção, você parece que você tem que ser pai, você tem que ser mãe
E você tem que escutar o seu filho precisar de alguma coisa, ou pedir alguma coisa a você, para que você se dê conta, né, de como é difícil, de como é honroso e de como é muito trabalhoso ser pai e mãe, né, vivendo às vezes numa situação muito difícil. E a minha mãe um dia disse que quer ser enfermeira da Santa Casa, e eu assisto ali, muito jovem, o processo. E sabe, o processo é algo que muitas pessoas ignoram. Às vezes você quer tudo agora. Você tem uma vontade de empreender, de fazer qualquer outra coisa na sua vida, de fazer uma viagem, e muita gente tem se frustrado porque quer agora. Agora, nesse exato momento. E não é assim. Existe um processo. E eu sempre perguntava à minha mãe, esse mês é agora que a senhora vai ser enfermeira? E minha mãe ria e disse, não é agora. Mas eu vou ser enfermeira da Santa Casa. E a minha mãe foi estudar no colégio ali no Rodrigues de Melo. Minha mãe fez a 4ª, a 5ª, a 6ª, a 7ª, a 8ª série. E aí eu passei a estudar com a minha mãe à noite, porque ela via muito cansada do trabalho. E mesmo jovem, garotão, minha mãe me coloca para estudar com ela ali à noite, para que eu pudesse trazer ela de bicicleta. E eu não vou esquecer nunca as cenas incríveis que eu vivenciei com a minha mãe. Eu trazia minha mãe numa bicicleta Monarch vermelha que meu pai tinha, o xodó daquela época, né, dos homens, aquela bicicleta Monarch. E eu trazia minha mãe para casa e eu já estava entendendo já que o processo realmente é demorado, cara. O processo é demorado. Não sei o que você está enfrentando na sua vida, ou quais são os seus planos, se você já tentou alguma coisa que não está dando certo, se mantenha firme. E aí eu vi minha mãe fazer o 1º, o 2º, o 3º ano, porque naquela época, para ser enfermeira, estudar, você tem que ter o ensino médio. Hoje eu não sei se é mais a mesma coisa, se você precisa, se é mais fácil você pagando mensalidades ali. Eu não sei, eu não posso dizer sobre isso. Mas a minha mãe, enfim, se forma, termina o ensino médio e aí entra. Cara, eu fico pensando quantos anos ela não se afastou daquele projeto, daquele sonho. E tem uma frase que eu comecei a assumir para a minha vida. Foi uma frase quando eu comecei a fazer o treinamento do Fórmula de Lançamento do Érico Rocha. E ele tem uma frase que ele diz assim, lembre-se porque começou. Sabe, quando a gente lembra porque a gente começou alguma coisa na nossa vida, a gente não desiste. Porque o sentimento que originou o início, ele vai sempre ali dizendo, não, vamos. E a minha mãe, ela não esqueceu porque ela começou a estudar novamente. Ela queria ser enfermeira. O tempo passou e nós tivemos o prazer de ver minha mãe entrar dentro de casa, toda vestida de branco, né? Com seu tubinho lá, aquele canudo, né? Eu não sei que nome dá aquilo ali. E ela vem com aquele diploma, aquele canudo da formatura. E ela toda de branco disse, eu venci. Lembro que minha mãe, chorando muito, minha mãe disse, eu quase desisti. Eram tantos anos para chegar aqui que eu quase desisti. Mas eu me mantive firme e consegui. Minha mãe me sentou assim no sofá, sentou minhas 2 irmãs e disse, vocês podem o que vocês quiserem. Deus tirou a gente da beira da lagoa e trouxe a gente para a nossa casa. E minha mãe disse, vocês precisam sonhar, porque o sonho vai levar vocês muito longe. E eu guardei aquilo ali, eu vi aquele exemplo. O meu pai, muitas das vezes, para não atrasar, ou não deixar que a minha mãe deixasse de pagar aquele treinamento. Meu pai passou uma crise muito grande, ficou desempregado. Meu pai trabalhava na Salgema, aí no bairro do Pontal. E eu vi muitas das vezes o meu pai sair pela manhã lá com aquele casaco grande laranja naquela época. Quem é daquela época vai lembrar, ou quem trabalhou lá na Salgema, vai lembrar ali na Braskem por ali, vai lembrar de que os ônibus iam buscar dentro das comunidades, nos conjuntos, os homens para ir trabalhar lá, e eles todos fardados com uma farda laranja,
macacão laranja. E eu me lembro que meu pai ia todas as manhãs, ia logo cedo, o ônibus parava lá perto e ele ia para lá. E teve uma vez que ele chegou em casa com a perna quebrada e ele estava com a perna toda engessada, mas ele sabia que a minha mãe não podia parar e ele não queria que o sonho dela ali se frustrasse. E eu vi muitas das vezes o meu pai mancando com a perna toda engessada, pulando como um saci. E a minha mãe brincava, diz, olha, vai o saci. E a gente ficava rindo, brincando, meu pai gostava daquilo. Meu pai ia pulando com um pé só, engessado, e ia para Braskem. Eu sei que o tempo passou, minha mãe se forma. E agora eu já estou ficando mais velho. Essa é uma parte da minha história em que eu começo a tomar as minhas próprias decisões.